E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira aqui no Sobrecapa, no YouTube e também nas principais plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, mas ali, obviamente, somente em áudio, para quem está na rua, para quem está no trabalho e quer só ouvir o nosso podcast. A gente, antes de começar, eu sempre convido você a visitar ultimatodobacon.com, o nosso site que tem mais notícias, matérias, guias e listas de quadrinhos, filmes, séries e todo o conteúdo que o nerd trabalhador sempre procura. A gente hoje está com uma presença, e não uma, hoje são 3 presenças especialíssimas, e para apresentar essa galera, eu vou chamar não o nosso parceiro de bancada tradicional, que é o Lucas Souza, mandar um salve para ele, mas hoje a gente está com quem entende de música no Ultimato do Bacon, que é o nosso guitarrista da banda Pandemônio, o senhor Diego Brice. Salve, Diegão. Seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Fala, Alexandre, beleza? Bom, então, assim, hoje é um dia especial aí, né? Falando como fã, hoje a gente está aí com a galera que está fazendo aí o HQ do Temple of Shadows, o Tempo das Sombras, né? Da banda Angra, disco aí que marcou minha juventude aí. Então, hoje a gente está com o Rafael Bittencourt, que é o guitarrista do Angra, o idealizador do álbum, né? Assim, principal, né? O cara que criou a história. O Alexandre Santos, que é o ilustrador, e o Felipe Castilho, que está fazendo os roteiros aí da adaptação, e um programa mais do que especial, né? Que a gente vai falar de heavy metal e revista em quadrinho, então é um mundo perfeito, né, Alexandre? Cara, com certeza. Então eu quero dar boas-vindas à galera toda. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ale Santos aí, pelo tempo de vocês. Sejam bem-vindos. O espaço é de vocês e está aberto ao nosso sobrecapa. Poxa, eu que agradeço o convite, esse espaço para nós. Aliás, a gente vem trabalhando aí há alguns meses e num laboratório e tal, então com muita vontade de mostrar isso para o público. Então hoje é um dia especial também, porque é a primeira vez que nós vamos falar publicamente sobre isso e a gente já estamos loucos para contar e tal. Claro que a gente não quer dar muitos spoilers, mas um prazer enorme poder compartilhar com vocês. Eu quero aproveitar já começar. Eu vou tirar o foco primeiro de você, Rafa, para perguntar para o Ale Santos, eu tenho aqui a questão de karma, né, escrita pelo Laudo Ferreira. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente é baba-ovo do Laudo. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma lista chamada Laudo Ferreira no canal, só com conversas com o cara. E também perguntar para o Felipe Castilho, que a gente sabe que tem aí o Savana de Pedra, Desafiadores do Destino. Então eu queria perguntar primeiro para o time criativo, né? O Felipe fazendo o roteiro, o Ale Santos fazendo a arte. Como é que é a responsa, cara, de trazer à vida uma obra que é tida como, né, uma das obras-primas de uma banda que, cara, representa o rock nacional, né? Tipo, você fala rock nacional, você fala Angra, cara, é do tipo, no cenário internacional, quem tá fazendo a frente? São os caras. Então, como é para vocês essa responsabilidade? Tá sendo incrível. Sempre, assim, como o Brice disse também, ali, o Angra também fez parte da minha juventude, faz parte da minha vida. Então, poder conectar essas pontas aí, né, eu me vejo lá de coletinho na galeria comprando CD e vinil, e há um tempão atrás, e agora aqui adaptando esse álbum aí tão importante para o heavy metal mundial, né? Então, assim, eu acho que quem curte metal já tem uma coisa por histórias, né? Porque o rock em geral, né? Eu acho que essa coisa da narrativa, os álbuns conceituais, então as bandas as bandas sempre contaram boas histórias, né? De Rush, King Diamond, que sabe assim, eu lembro do Temple of Shadows, o impacto que ele causou na época, né? E continua sempre sendo relevante, inclusive também como forma de contar a história. Então sempre eu tive um xodói por esse álbum, e aí poder depois conectar tudo isso daí e trabalhar junto com o Rafa e com a Lê foi incrível. Mas eu adoro adaptações, né? Eu fiz isso com Lovecraft, já fiz outros trabalhos também com de quadrinhos. Eu fiz Lovecraft, né? Que foi a adaptação do Horror de Dunwich junto com o Fred Rubin. E adaptar é uma coisa que eu curto demais, porque eu não gosto daquela adaptação palavra por palavra, né? Eu gosto de ter
uma licença ali para mostrar uma outra câmera, um outro ângulo, né? E de início, quando o Rafa chamou aí para trocar uma ideia, para conversar sobre o Temple, eu falei, tem uma história ali já, né? Então já sei mas eu não imaginava poder contar essa história de outros ângulos, né? Como eu disse, com outras câmeras, outros pontos de vista. Então, tá sendo incrível fazer parte disso, né? Ampliando a história do Temple, a história do Shadow e desses personagens tão ricos aí que habitam o álbum. Tá sendo incrível. Oi, Ale. Oi, Diego. Boa noite. Pô, obrigado pelo convite aí, caras. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Também sou fãzaço de vocês. E o Laudo, como você falou, além de já ser sócio, o Laudo é tipo meu irmão mais velho, né, cara? Então, ele é um cara que já trampamos já muitos anos juntos já, e a gente tá junto muito tempo. Respondendo a tua pergunta, tirando a honra óbvia, né, de fazer parte desse projeto, ter sido chamado para ilustrar, para desenhar, para dar cara, como o próprio Felipe falou, para a gente que passou grande parte da nossa vida na Galeria do Rock, ouvindo os álbuns do Angra, ouvindo os projetos do Rafa, admirando e agora conhecendo, né? A gente ainda não se encontrou pessoalmente por causa da pandemia, mas, nossa, o quanto de papo que a gente bate de ver esse cara, gente boa pra caramba que ele triplica a honra de estar fazendo parte desse projeto, e a história, putz, tá fantástica. A história já era fantástica, como o Felipe falou, está sendo ampliada e vai ficar muito mais legal. Todo mundo que é fã do Angra vai pirar, vai ficar muito louco. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta também, eu queria falar até pro Rafael. Assim, o Temple of Shadows, ele é um CD que marcou muito, não só assim, a carreira do Angra, é tido por muitos fãs como o melhor disco do Angra, né? Mas ele também é um grande marco no metal melódico do mundo, assim. Ele frequentemente aparece em listas, assim, foi lançado em 2004, né? E, assim, tantos anos depois é um disco muito lembrado. E eu queria saber como é para você, que idealizou, assim, a história central do Temple of Shadows, ver que até hoje o o álbum continua relevante e agora está sendo até adaptado, né, por uma graphic novel, né, uma HQ. Como é que é para você, assim, o idealizador da obra, ver que, assim, ele venceu aquela questão do tempo, né? Ele está aí relevante até hoje. Cara, é um objetivo atingido, né? Um ideal atingido, porque desde o começo, quando eu comecei a estudar música e tudo mais, o que eu sempre quis foi impactar mesmo na vida das pessoas. Não era o sucesso comercial, né, no sentido de fama e dinheiro, mas no sentido da importância e do respeito de um determinado nicho, né? E eu acho que isso eu conquistei. E esse álbum prova isso. Ele prova que ele importa, que ele transcende o tempo, como você mesmo disse. E esse momento que eu estou vivendo, dessa adaptação, é muito especial. Esses dois caras aí que nós estamos conversando, o Felipe e o Ale, eles são muito especiais. Não poderia ser melhor, né, essa equipe, não poderia ser melhor. Inclusive, eu estou aprendendo muito. A minha motivação sempre foi o aprendizado. E eu acho que, como artista, nesse segmento, né, nós falamos aí de Rush e outros, é um segmento que procura trazer coisas que são relevantes e que também motivam, inspiram, né? Como um professor, aquele bom professor. Então, as boas bandas, elas fazem diferença na nossa vida. Até eu faço muito essa relação, né? Os artistas que marcam a gente são como aqueles professores que marcam na nossa vida. E eu tenho essa motivação de estar sempre aprendendo, sempre reciclando e sempre dividindo o conhecimento com as pessoas, com o público. E eu estou aprendendo muito. Eu aprendo muito com o Felipe. O Felipe é um cara que agora mesmo saiu na UOL, uma matéria, o quanto ele é relevante como roteirista de ficção no Brasil. Eu acho que provavelmente o mais importante, ou um dos que agora consegue, dos poucos, né, que tem autonomia para viver disso, etc. O Ale, meu Deus do céu, o cara, vocês já contaram parte da trajetória dele, é um cara assim, muito, muito consistente, um cara que sabe o que está fazendo. Então eu, muitas vezes, só ouço porque eu
eu estou entrando de gaiato num novo universo. Eu tenho o público que gosta do Angra, o público que gosta da história, eu tenho a história na minha cabeça, mas eu, em muitos aspectos, eu dependo da opinião deles, do conhecimento deles, para traduzir isso. Outra coisa, né, que me guia é a afinidade. Eu gosto de trabalhar com equipes com quem eu me afino pessoalmente com as pessoas. Né? E eu adoro as nossas reuniões, quer dizer, eu me afino muito com eles, é prazeroso o processo. Então, eu só posso agradecer que o disco está aí até hoje, que a meta foi atingida e que o destino, o universo, não sei o nome disso, me trouxe esses dois caras para realizar esse sonho. Baseado até nessa resposta assim, que você falou sobre o Temple of Shadows, assim, a gente sabe que a história do disco ele é um pouco complexa. Assim, né? Ela é uma ficção histórica, ela tem poucos elementos fantasiosos, como é normal no metal melódico, né? Tipo, comparando assim, em termos de história, você tem o Avantasia, que é uma fábula, né? É uma coisa bem fantasia mesmo. O Temple of Shadows ele é uma ficção mais histórica, né? Por sinal, tem 2 momentos ali que são momentos históricos, né? Que fala, pela obra ser complexa, eu queria saber de você se existiu muito dessa preocupação até hoje, assim, depois de tanto tempo, das pessoas entenderem errado algumas mensagens. A gente sabe que teve algumas polêmicas em relação à história, algumas coisas que ficam meio... as pessoas entendem como se estivessem abertas à interpretação, né? E se existiu essa preocupação na hora de adaptar ali o roteiro, quando você passou, quando teve esse brainstorm assim, de vocês, para tornar algumas coisas mais, como é que se diz assim, mais bem explicadas, assim, para evitar isso, ou se manteve aquela questão mais poética, onde deixa um pouco em aberto para o leitor, no caso, né, ter aquela reflexão, ter aquela... refletir sobre a obra e chegar a conclusões, assim. Cara, eu acho que a mensagem mais poética ela é mais importante do que o conceito histórico, tá? Nós não estamos contando a história das cruzadas, que para isso as pessoas podem pegar um livro de cruzadas e vão ver muito melhor os detalhes, tá? Inclusive, no próprio Temple of Shadows, quando eu escrevi a história, eu mesmo fiz cruzamentos ali de épocas que tinham mais de 100 anos de diferença e eu botei na mesma história com personagens contemporâneos, porque o que eu queria contar era mais importante, reflexões sobre a intolerância religiosa, ou, por exemplo, sobre o radicalismo religioso levando a atitudes ignorantes, como, por exemplo, você matar o outro em nome de Jesus, quer dizer, acho que a religião não pode ter sido mais distorcida do que isso. Alguns estereótipos, e aí, quanto à ficção, aí que tá. Para algumas pessoas, por exemplo, ontem perguntaram ao Fábio Porchat, lá no Instagram dele, que eu sigo, perguntaram, o Fábio Porchat, por que você não acredita em Deus? Ele disse, não acredito, porque ele não existe. Né? Ou seja, uma pergunta quase que retórica, porque se o cara não acredita, que para ele não existe a coisa. Ou seja, uma história religiosa, para muitas pessoas, já é uma ficção. Né? Jesus multiplicar pães ou peixes ou andar na água, para muitas pessoas já é do campo da ficção. E é justamente nesta área que nós estamos. A gente está numa área onde cabe, sim, a fantasia, e nós estamos explicando melhor o lado fantástico dessa história no HQ, e estamos trazendo a reflexão sobre alguns estereótipos e arquétipos da religião, que realmente, se você junta tudo, eles começam, às vezes, parecer contraditórios. Então, é essa reflexão que eu quero que as pessoas tenham, inclusive, com o que na estupidez do passado ainda acontece hoje. Né? As pessoas falam, nossa, no passado eram estúpidos demais, mas eu olho o mundo e eu acho que o mundo continua estúpido. Então, acho que a gente está meio que tem uma pegada disso permanecer atual também. Eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para o Rafael e para o Felipe como é que está rolando essa sintonia, né, de alinhar uma ideia que está ali, porque a história está no álbum, né? As letras do álbum trazem a história e obviamente que rola um nível menor, como o Diego falou, de explicação, e o roteiro ele precisa ter uma outra estrutura narrativa para poder ser traduzido em desenhos e tudo mais. Mas como é que está rolando isso? Tem algum ponto que
essencialmente diferente do roteiro para o álbum, né? Ou do álbum para o roteiro? Teve alguma coisa que o Felipe apresentou, Rafa, que você falou, não, isso aqui você mudou demais, a gente tem que voltar para o original? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como está sendo esse bate-bola entre a ideia original e a adaptação de roteiro, e como está sendo essa troca entre vocês, e se der para contar se tem alguma grande diferença que os fãs do álbum vão sentir quando lerem a HQ. Uma coisa, a primeira coisa que você perguntou como que se dá, né, essa conversa, tudo, na real é tudo um papo entre os três, né, porque a gente tem isso já, de estar fazendo o projeto com a Lê já desde o início, né, não é uma coisa que a gente escreveu e depois foi ficando assim, o projeto nasceu, né, da conversa dos três, né, os primeiros esboços de roteiro, argumentos e tal. Mas eu gosto de encontrar um fio narrativo ali, né? Porque o álbum é isso, né? Que vocês estavam falando, assim, ele tá bem mais focando na mensagem, e ele não tá em ordem cronológica, as músicas, né? Não segue tudo, o que é uma coisa que eu gosto demais, né? Assim, mas no roteiro a gente precisa encontrar um fio narrativo no meio disso, né? Então a gente brincou com peças, né? Na nossa conversa a gente vai muito, pega daqui, joga dali. O álbum se tornou um guia para mim, né? De assim, o que eu tenho que contar e o que daqui funciona melhor numa narrativa sequencial, né? Tem coisas que às vezes é melhor você deixar mesmo pensando, deixar imaginando. Inclusive eu sou o cara que adora não explicar coisas. Você tem que pedir para mim, assim, cara, explica melhor aqui, porque senão eu não vou explicar. Eu adoro aquela coisa de deixar no ar, deixar gancho. Eu amo essas coisas. Então, mas o que é importante a gente tá trazendo à frente, né? E uma coisa que eu tô curtindo é isso que eu falei de encontrar esse fio narrativo permeando as músicas e a vida do Shadow. Porque uma coisa incrível do álbum é o seguinte, ele me lembra muito a forma com que a gente enxerga a nossa própria vida, né? Os acontecimentos são aleatórios, a vida é aleatória, e a gente organiza a nossa cabeça e o tempo de uma maneira, né, enfileirada, e a gente se coloca dentro de uma jornada do herói própria, né, assim. A gente começa a ver nossa vida e fala, nossa, eu tinha aquele emprego, e aí quando eu mandei aquele chefe para foi quando eu consegui uma promoção, e não sei o que, você vai se colocando, né, dentro de uma narrativa. Mas de fora, nossa vida é uma bagunça. Nossa vida, ela não tem uma... Eu tô parecendo um coach falando agora, gente, não é isso, não tô querendo dizer isso, tá? Eu tô só falando que a vida não faz sentido, aparentemente, e a gente busca dar, né? É o que a gente quer o tempo todo, a gente tá buscando respostas para coisas que talvez não existam respostas, e buscando dar sentido para nossa própria existência. E ali a gente está contando a existência do Shadow, né? E de uma maneira bem completa, assim. Então eu gosto de refletir essa coisa da vivência, sabe? Ali. Então as conversas estão sendo muito boas nisso, né? Então o que tem de inédito ali são, às vezes, pontos de vista de outros personagens, né? Que são tão importantes para a história. Mas é bom que a gente não tá tendo treta com isso. Está sendo muito natural, assim. Que tudo que todo mundo traz para a conversa acaba sendo integrado, né? Claro, tem sempre aquela ideia de falar, não, tá, por aqui a gente já está se afastando demais. Mas a gente sempre volta para o rumo muito fácil, assim. E uma coisa que eu achei legal foi o seguinte, o Felipe, ele já tinha uma vivência desse material quando foi lançado como um fã. Então ele é um cara que já tinha experimentado esse material como um fã. E ele, então, criou na cabeça dele como seria a história. E hoje ele é um grande roteirista, etc., um cara experiente. Então eu também permiti que ele me trouxesse qual a leitura que ele tinha daquilo tudo. Para mim, tem algumas coisas que elas não podem ser mudadas, estão muito claras na minha cabeça que isso tem que constar, etc. Inclusive, eu acho que tem que ter referências com músicas e tal, com letra de música, aquilo, porque eu sonhei com esse momento, vamos chamar assim, né? Eu só tenho um apego com alguns detalhes. Mas o fato de ele ter construído na cabeça também soluções acrescenta. E como o Felipe falou, os dois, né? Porque o Ale também contribui com o roteiro. Na verdade, a gente faz um brainstorm lá para solucionar o projeto como um todo, na verdade. Porque até na escrita do Felipe tem muito uma escrita de storyboard, de filme mesmo.
né, com ângulos, com detalhes sobre como que é o sol naquele momento, como que é o foco do desenho, né? Eu sinto muito essa noção de um roteiro de filme, quando você está conseguindo imaginar a cena dentro do roteiro. Então a gente vai meio que trabalhando isso junto. Eu queria saber como é que tá sendo, como é que foi feita essa criação da arte, como é que é feito o trabalho de pesquisa. Eu estou muito curioso para ver o resultado, né? E assim, eu queria saber como é que está sendo esse processo como um todo. Complementando só uma coisinha que o Rafa e o Felipe falaram aqui, eu acho que, além da gente ser fã da banda, ser fã do álbum, nós três somos grandes fãs do projeto, desse projeto da HQ. Então, eu acho que foi meio endêmica a maneira como a gente entrou, porque nós já entramos com aquela coisa, sem antes conversar, mas nós já entramos com aquela coisa assim, vamos fazer isso acontecer e vamos fazer isso ser um projeto maravilhoso, de todas as partes. Então, independente do que a gente converse, independente do ponto da história que a gente esteja conversando, o objetivo sempre é fazer o melhor produto final. Assim, eu não gosto de falar produto, mas é a melhor HQ. É o melhor roteiro, a melhor história, a melhor arte e o melhor final de tudo, que é para o fã, que é para o leitor. Partindo disso, quando me chamaram para fazer parte do projeto, a primeira coisa que eu fiz foi meio que tentar definir, tanto com o Felipe quanto com o Rafa, o estilo de arte que a gente ia usar. Porque pelo meu tempo, eu venho da publicidade, eu venho do ensino de arte também, que é o meu background, eu tenho uma facilidade muito grande de mudar o estilo. Então, eu fui testando alguns approaches e a gente foi discutindo, foi debatendo, foi criando um filtro, foi criando um funil, até chegar nas artes que a gente está trabalhando hoje. E eu acho que está funcionando muito bem, vai se prestar muito bem a história. Aí, indo além disso, o óbvio, né, que é a parte de pesquisa histórica, que eu gosto pra caramba, eu acho muito legal, porque daí é um universo que eu tenho que encontrar uma coesão, eu tenho que encontrar uma legibilidade para ele visual, e tem muita gente me ajudando, muita gente, muito ex-aluno, muita gente que está aí pelo mundo. Então tem ex-alunos que moram em Jerusalém, que moram em Israel. Então essa galera toda está me enviando foto, está me enviando imagens. Eu tenho um amicíssimo meu que é professor de História da Arte, o Giovanni, um grande abraço para ele, que está ajudando, fazendo uma pesquisa histórica, mandando material para nós. Então a gente está usando muita gravura histórica, está usando as gravuras de Gustave Doré, que é o mesmo ilustrador que fez a Divina Comédia, né? Então, tudo isso está virando material de apoio para a gente chegar na história nesse final aí. Para minha próxima pergunta, eu quero aproveitar todo esse papo que a gente está tendo até agora, porque para quem está de fora, né, de um determinado meio, né, a gente está falando de música e a gente está transcendendo uma mídia, né? A gente está saindo da música e indo para quadrinho. E não é todo mundo que consegue fazer isso. Não adianta você pegar uma banda que está iniciando e falar, os caras vão fazer a banda e um filme e um quadrinho e tal. Então, para você poder, na minha opinião, transcender as mídias, você precisa ter um certo estofo. O Angra esse ano está completando 30 anos de estrada. Para essa minha próxima pergunta, eu deveria falar que eles são metaleiros e fazem um som pesado. Por força da natureza, todo paulistano é um pouco metaleiro. As bandas que marcaram nos anos 80, elas estão voltando. E isso puxa o assunto heavy metal e puxa também as bandas novas, né? E eu deveria talvez perguntar qual é o calçado que você está usando, Rafael. Uau, eu gostei com aquele tênis ali, olha que beleza. Mostra ali. Edmar, cadê o Edmar? Tá ali. Edmar, vem pra cá, em vez de ficar olhando a menina bonita. Vem pra cá, mostra aquele tênis ali, ó. Ali. Olha que beleza, hein? É Flash. É Transformer? Não. Tinha luzinha, acabou a bateria já. Acabou a bateria? Mas é incrível isso. O pé fica a que altura do chão, mais ou menos? 10 centímetros? Por aí. Mas, tirando essa época de Britos Júniors e Jô Soares da vida, que entravam nessa, quer dizer, como é esse caminhar de uma banda que... Qual é a tua percepção nesse caminhar
de uma banda que tocava um tipo de som que era visto como um nicho desconhecido do grande público, para o que é hoje o Angra e o heavy metal melódico, enfim, inclusive essa evolução do som e do rock no Brasil, porque hoje em dia a gente fala Angra, todo mundo fala assim, caramba, você está entrevistando o Rafael Bittencourt do Angra. E há um tempo atrás a gente pegava um cara que nem o Jô Soares e ele fazia piadinhas. Então, queria que você falasse um pouco, Rafa, dessa trajetória e dessa transcendência de sair da música e estar chegando em outras mídias. Bom, primeiro, o meu calçado hoje é o meu chinelo da Budweiser. Tá? Que show! Já que você mencionou. Eu acho que eu sempre quis, né, criar esse crossover de mídia. Eu estudei, eu sou daqueles caras artistas que quer fazer muita coisa e que acha que o dia é muito pouco e uma vida é muito pouco para todos os projetos. Essa é a grande verdade. Eu estou no momento de desistir de muitos projetos porque eu virei assim uma coisa de toda hora ter um surto criativo que agora na verdade estou tentando acalmar. Mas por também ter estudado teatro, eu estudei uma série de coisas que só dentro do Angra eu não consigo dar vazão para todas as coisas, de formas de comunicação que eu gostaria. E então a música já é, para mim, uma coisa muito sinestésica, no sentido de combinar diferentes sensações, né, diferentes sentidos. Então, um acorde, para mim, tem uma cor, e aí tem um momento, e aí na letra eu descrevo, né, um pouco do que eu mesmo imagino com a música que nós estamos fazendo. E agora essa oportunidade de escrever ainda melhor, né? E aí, nessa descrição mais detalhada, você invade um novo território, de uma nova forma de comunicação, que agora, então, são as artes visuais que eu adoro. Né? Então, o que eu posso dizer é que, assim, é também um sinal de maturidade, porque eu já queria fazer isso há muito tempo, mas eu talvez não estivesse tão pronto para administrar a vida, a loucura de tantas coisas, junto com isso, e tornar isso um projeto consistente. Então, acho que tem a ver também com um pouco dessa vontade de transcender, de fazer muitas coisas, e dar mais detalhes ainda sobre o que as pessoas já experimentaram. E eu quero fazer ainda muito mais. Então podemos esperar aí que Rafael Bittencourt se enverede por outras áreas aí da literatura. Você pensa muito nisso também, né? Pelo que você está falando. Assim, você tem essas intenções de fato? Sim, eu tenho pouco tempo. E esse projeto está vendo o quão ignorante eu sou, né? Uma coisa é você ter uma boa ideia, outra coisa é você saber realizá-la. Né? Então, o fato de eu ter esses grandes parceiros aí comigo, estou aprendendo muito, e está mostrando também para mim o quanto eu seria incapaz de fazer algo sozinho ainda, né? Mas eu gosto muito de trabalhar em equipe, sabe? Eu acho que a minha grande especialidade é gestão de projetos criativos em equipe, que é o Angra, por exemplo, é uma delas. Né? Eu gosto de trabalhar em equipe. Eu acho que a ideia ela se multiplica, ela se exponencia. Então, gostaria de um dia sim isso aqui virar um romance. Gostaria sim de animar essas imagens uma hora, elas realmente se movimentarem. Gostaria, a gente já está alinhando, né, o caminho dessa história, mas eu já consigo imaginar os outros capítulos, porque tem muita coisa que não vai poder ser contada nesse HQ. Então, nós estamos nessa fase também de tirar algumas coisas para ser objetivo. Então, claro, não consigo parar de pensar já nos outros desdobramentos. Eu quero aproveitar esse comentário seu, Rafa, e perguntar para os três. Para quem dos três é mais dolorido ter que fazer certos cortes? Já que o Rafa mencionou que está tendo que cortar algumas coisas, eu suponho que talvez seja para o Rafael, né? Mas a gente nunca sabe. Às vezes o fã, por exemplo, o Felipe, eu fico pensando porque eu piro demais, eu adoro. Eu vou até mostrar, galera, porque tá aqui atrás, ninguém vê. Mas para vocês saberem que a gente não tá falando só com um cara que curte quadrinhos, né? Eu sou um fã do Angra também.
E é isso, né? A gente ouve as letras, a gente canta junto, a gente lê, né, os encartes e a gente fica às vezes pirando na história. Então, às vezes para o Felipe também é tão dolorido quanto. E obviamente para o Ale que está ali criando junto. Então, para quem dos três é mais dolorido cortar as coisas e ter que Ah, focar pera aí. no... Você falou que é fã, mas aqui, ó, eu sou fã. Vai começar a competir aqui, vou Ó, ter... ó. Aqui, ó. Eu só não peguei os meus porque eu me Brincadeira. desfiz da mídia física, mas tá bom. Eu não abandono, não. Esses aqui estão rabiscados ainda, então tem valor Então dobrado. daí tem que guardar mesmo. Então vamos lá, tá aberta a pergunta. Cara, eu assim, eu tenho apego, claro, com algumas partes, mas pelo efeito que eu quero causar, né? Então, se eu tenho um efeito que eu quero causar, eu fico obcecado, obstinado em ter aquele efeito. Então, cortar ou não cortar, na verdade não faz diferença, porque se é comprovado, né? Se a equipe me comprova que cortando nós vamos chegar naquele efeito, na hora eu endosso, porque eu estou sempre objetivando o resultado. Não é exatamente a parte que a gente corta que eu sou apegado. Na verdade, eu estou objetivando o resultado. Então, se for para o melhor, ótimo. Agora, o importante é que todos entendam qual que é esse resultado. E a gente está bem alinhado assim, no tipo de efeitos, impactos, temas e questões que a gente quer abordar para sobrar, né? Que tipo de discussão nós queremos que sobre? E para mim isso que é importante. Então você está fazendo também o papel de editor do material, né, Rafael? A gente mistura funções aqui, né? Na verdade, os editores deram carta branca para nós três criarmos isso. Então, de quem surgiu a ideia de fato de fazer a adaptação para uma HQ? Já tinha essa ideia, desde que soltou, quando lançamos o Temple of Shadows, eu já tinha essa ideia. Eu fui atrás de editoras, fui conversar com a Devi, fui conversar com a Panini, fui conversar com um monte de editora, e foi complicado, assim, de realmente ter engajamento. Eles não sabiam, acho que na época, isso fazem 15 anos, né? Eles não sabiam o que importava, né, o Angry, aquele álbum no mercado, sei lá, né? E eu também não conhecia pessoas que pudessem me ajudar, né? Uma equipe, assim, se eu tivesse já o Felipe e o Ale na época, eu falava, bora fazer, né? Mas eu não conhecia. E aí a coisa foi eu fui botando na gaveta, fiz vários outros álbuns, esses outros álbuns eu também quero, né, virar um HQ, e isso passou a ser uma ideia fixa, ou seja, na verdade eu quero criar uma coleção de HQs, eu quero começar a me comunicar com as pessoas através do HQ, do texto e da imagem, né? Eu não sei se vocês podem adiantar, mas será que finalmente teremos um nome pro Shadowhunter ou vai continuar esse mistério aí? Porque ele não tem um nome propriamente dito no álbum, né? Fala como uma figura, assim. Pois nós estamos discutindo isso, mas por mim ele permanece sem nome mesmo. 2 votos. Eu também, por mim ele não tem nome. Uma outra coisa. Será que a gente consegue ver alguma coisa da arte? Como é que tá aí? A gente consegue ter um spoilerzinho? Vamos dar um previewzinho da arte aqui. Nós conversamos. Eu acho que. Deixa eu só fazer uma mençãozinha. Eu acho que a gente tem também que agradecer muito o pessoal da Estética Torta, que é a editora que reuniu todo mundo e está apostando aí quem vai publicar o álbum. E é uma editora que está na ponta aí de publicações diferenciadas aí para fã de rock, para fã de metal. Eu sei disso porque eu faço muita capa para eles e, inclusive, o quadrinho do Slayer, que a própria Estética lançou, eu que fiz toda a parte da diagramação da tradução, né? Então, isso para mim também foi uma coisa muito legal, porque, tipo, pô, nós pegamos um quadrinho da Dark Horse e nós tivemos a oportunidade de ver como a coisa tá montada. Então, a qualidade do nosso álbum, do Templo das Sombras, já está assegurada a partir daí, né? E vamos mostrar aí. Deixa eu dar um share aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um trechinho da arte. Então, nós temos Shadow aqui, ainda com seu
uniforme completo, né? De templário, com seu capacete. E aí a gente pode ir reduzindo um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Cara, eu vou aproveitar e só comentar que pelo que eu tô vendo aqui, tá incrível demais, assim. Tem um quê de iluminura nisso aí, Ale, ou é impressão minha? Meu, tem de tudo. Quer dizer, eu gosto muito de história da arte. Eu acho que tem muita coisa de arte sacra, tem muita coisa de arte renascentista. O Felipe ele fez um elogio para mim quando ele viu essa página, cara, que para mim foi uma alegria, que ele falou: "Nossa, acabou o teto da Capela Sistina, né?" E óbvio que eu nem quero me comparar a Michelangelo, pelo amor de Deus, mas eu acho que esse o trabalho para ilustrar essa página foi mais ou menos o mesmo. Michelangelo não fazia quadrinho, chupa Michelangelo. É isso aí, cara. Ótimo, muito bom. É isso aí. Que é isso. Então a gente está brincando, colocando muita referência, vai ter easter egg aqui, não só nessa página, mas vai ter easter egg pela história inteira. Então, nós convidamos os fãs tendo a graphic novel nas mãos, a encontrar os easter eggs que nós vamos colocar. Porque isso são coisas assim que não são só da minha cabeça. A gente está discutindo o posicionamento desses easter eggs, dessas referências à obra do Rafa, e dentro da graphic novel. Então vai ter muita coisa para ser encontrada, né? E aqui a página completa. E vamos ter muito mais. Óbvio que vocês estão vendo aí uma página solta, mas esse é o padrão de qualidade que a gente está trabalhando dentro da história, né? Então é isso que eu falei. Quem conhece o meu trabalho já viu os tipos de ilustração que eu faço, então tá bem diferente do que vocês viram no Questão de Karma, que além de ser preto e branco, é muito mais expressionista, né? Muito mais autoral. Aqui já é bem mais realista, e eu estou buscando trazer tanto a questão da pesquisa histórica, então a gente tem a parte de vestuário, a gente tem a parte de armamento, desde como os cavalos eram selados, preparados, como as armas eram feitas, tamanho, proporção, o próprio biótipo, né, das pessoas. Tudo isso tem que estar, de certa maneira, com uma correção histórica, né? Senão vai virar uma paródia, né? E não é o que a gente quer. Tá, chega. Vocês já viram demais. Excelente. Cara, tá incrível, tá incrível. Caras, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês. E muito obrigado ao Rafa, ao Felipe, que estão me deixando jogar todo o meu transtorno obsessivo compulsivo por detalhes nessa história. E está sendo divertidíssimo fazer. Está sendo muito legal de fazer. Eu acho que, como o Rafa falou, assim, a gente não dói cortar, porque a gente sempre está buscando o que é melhor para a graphic novel. Então, eu não tenho como discutir, putz, vai ser horrível de fazer, se realmente vai deixar melhor. Quer dizer, se vai deixar melhor, é bom para mim, para o Rafa, para o Felipe e para a graphic novel. Então, e para o leitor também. Então, tudo que a gente está fazendo é para o melhor. A gente não está fazendo esse tipo de concessão de tipo, não, faz aqui, mata aqui que é melhor, é mais fácil. Não tem essa, cara. É realmente qualidade acima de tudo. Eu quero só comentar que assim, a gente tá vendo pela primeira vez agora aqui, né, pela internet e tal, mas de cara, olhando essa página, me dá muito uma sensação de que, porque óbvio, você vê no grafismo ali do sangue e tal, que é uma HQ, mas tem elementos ali na página que te remetem imediatamente, ou pelo menos a mim, me remete imediatamente à literatura da época que a gente vê. Eu também estudei história da arte, eu sou apaixonado por história da arte, e você vê justamente as iluminuras e as tapeçarias que faziam, né, naquela época do ano 1000 ali,
ele tem muito essa, pelo menos a página que eu vi, tem muito essa sensação de que você está vendo alguma coisa da época, mas ao mesmo tempo em contraste com um traço que tem uma dinâmica muito legal. Então eu tô, de verdade, vocês deixaram a minha ansiedade assim só um pouquinho maior, porque eu fiquei só um pouquinho mais. Legal demais, curti. Legal. Tem Obrigado. tem momentos agora específicos da história que eu estou ansiosíssimo para ver aí, ilustrados. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Por exemplo, fala um momento que você quer ver ilustrado, Diego. Alerta de spoiler. Mais próximo do final, que você tem a parte da redenção, no caso, né? Então, assim, eu quero ver como é que vai ficar caracterizado aquilo, porque na minha cabeça eu tinha uma visão meio... Não sei se a palavra que eu vou usar é a correta, mas eu tinha uma visão meio messiânica do momento, né? Eu não sei como é que vai ser isso representado ali na HQ, né? Então, eu tô bem curioso. Muito legal. Eu tenho um pouco do que eu posso dar uma prévia do que eu vou fazer nessa parte, que eu vou tomar vários tipos de cogumelo para poder escrever isso, porque ela vai ser um pouco não linear. Tem muita coisa da história, né, do disco, assim, que ela é bem onírica, né? Ela é bem, assim, eu não sei, fatalmente vocês conhecem muito do Neil Gaiman, né, essa parte do Sandman. Então, assim, tem muita coisa da história, assim, que eu, na época, assim, lá em 2004, né, eu ficava, muitas coisas assim, eu ficava imaginando, cara, isso era uma coisa, assim, que um Gaiman da vida ia trabalhar enlouquecidamente, porque tem muitas dessas coisas, assim, que você não, às vezes você tem dificuldade em separar o que está acontecendo na mente dele ali, naquele questionamento dele, assim, né, que não é bem um questionamento da fé, né, é um questionamento de crença em líderes, né, pelo menos eu interpretava dessa forma na época. Não sei se o Rafael, na época que compôs o álbum, pensou um pouco dessa forma. Aconteceu de fato? Ele sonhou? Como é que é, né? O fato é que a experiência religiosa, né, para aqueles que têm fé, né, eles já têm essa expansão, né, como se fosse uma área expandida da criatividade. Uma pessoa com zero criatividade, uma pessoa que não tem uma mente criativa, dificilmente ela vai ter também vai ter fé no sentido de acreditar no universo espiritual onde a realidade transcende a essa. Entende? Então, para mim, a verdade é que a fé e a criatividade não tem um limite muito delimitado. Na verdade, são áreas da cognição, né? Eu acredito que as 4 grandes áreas da cognição é a lógica, a filosofia, a criatividade e a fé. E a criatividade, tanto ela quanto a fé é aquela parte da criatividade que a gente consegue sonhar junto, né? A gente vivencia junto, a gente acredita junto. Então, se você acredita sozinho, é uma loucura, uma imaginação tua. Mas quando a gente engaja várias pessoas para acreditar numa realidade que não é a pragmática, de maneira coletiva, aquilo passa já a ser fé, teoricamente. E, então, isso é uma coisa que eu já acredito e eu mostrei nessa história e venho escrevendo dessa maneira também, né, há muito tempo, porque eu acho que a escrita do Angra, né, tem um realismo fantástico, sempre pro lado da espiritualidade. O heavy metal ele tem essa coisa da fantasia, né, dos guerreiros e tal. E essa é a primeira história de guerreiro, na verdade, que eu havia escrito. O Angra era uma coisa mais falando de crianças pobres, falando de uma realidade um pouquinho mais real, porque é a realidade do brasileiro, desde o Angels Cry e tal, a gente falava de história e tal. Porém, a espiritualidade ela é o nosso toque fantástico, né? Então, no Angra, diferente das outras bandas de power metal, o fantástico é justamente na parte da fé. Só vocês comentaram do Neil Gaiman, eu enxergo facilmente, assim, sabe, essa história do Temple of Shadows, por exemplo, no meio dos primeiros volumes, assim, de Sandman. É uma história que facilmente poderia estar dentro daquele universo.
Imagino a história do Shadow sendo acompanhada pelo sonho, pelo delírio, e sabe, essa galera. Temos até o Lucifer. Nosso Lucifer é bem diferente, né? O do Lucifer de Sandman, desse Lucifer Vértigo, né? Mas são coisas que eu vejo bem, assim, né? Essa coisa do Gaiman sempre o universo de Sandman tá lá, mostra pra história, mostra o fim dos tempos, né? O final de tudo, e também mostra às vezes ele consegue ser super histórico, que nem acompanhar Shakespeare, mostrar as Sonhos de uma Noite de Verão, mostrar uma convenção de assassinos hoje em dia. Ele é muito... Então eu consigo enxergar, sabe, assim, se fosse dentro desse universo mais Vértigo, assim, eu consigo ver a história do Shadow sendo visitada, né, em pontos da sua vida pelos Eternos e coisa do tipo. É uma coisa interessante que você comentou e é uma coisa que sempre me ocorreu, assim. Bacana, porque no Temple of Shadows tem um trecho lá onde o protagonista encontra a cigana, né? E você falando do Neil Gaiman, parece que você conhece bem também. Dá para encaixar aquele encontro ali num easter egg ali dentro do Homens de Boa Fortuna, que é a história do Sandman lá, onde ele encontra o cara que... Ele marca o encontro com o cara a cada 100 anos, né? Então, é interessante isso. Tá, tem coisas ali que eu confesso que tem uma referência forte, principalmente aos arcos com o Charles Vess, né? Que ele fez, inclusive, o Sonho de uma Noite. Então, tá, e estamos falando, né? Estamos falando nesse nível assim, lá vocês vão sacar, então. Vai ter coisa ali, vai ter referência pra vocês. Não, falou de Shakespeare, não dá para não falar do Aqua, né? Porque também teve ali, né? Então, Rafael, Sim. Foi bacana, foi A Tempestade, né? Sim. O álbum Aqua, o álbum do Angra, ele foi inteirinho inspirado na Tempestade de Shakespeare. Na verdade, o que aconteceu ali é o seguinte, também é um que dá para ilustrar, mas aí é uma história já existe, né? Não é nossa. E a ideia, na época, era ilustrar. É que, assim, todos queriam escrever, né? Não, porque só você escreve. Não, eu escrevo, mas eu quero dar uma coerência. Então, se vocês querem escrever também, vamos pegar uma coisa que já é de sucesso, e aí cada um escreve uma música inspirada naquilo. Foi mais para dar esse norte, né? Porque se cada um escreve, às vezes... Porque como é um álbum, nosso processo musical já é tão eclético e tão cheio de colagens e tal, vamos aí, que é difícil dar sentido estético, né? Eu também estudei História da Arte, estudei Estética, e para mim, então, cara, a parte conceitual é muito importante. Né? E para eu gostar, né? Para eu ter orgulho do negócio e para eu curtir, quando é um filme, quando é um livro, né? Então, nesse caso, foi uma maneira de amarrar. Então, cada um escreveu sobre um personagem, beleza, vocês escrevem, todos escrevem, uma coisa bem democrática, mas tem um cara amarrando a história, que não é o Rafael Bittencourt, mas é o William Shakespeare. Então, e aí deu certo, porque foi legal que cada um escolheu um personagem, escolheu um momento da tempestade, com a sua visão, com o seu olhar. Né? E foi legal. O que eu mais gostei foi que ninguém escolheu o Caliban. E eu queria o Caliban. Né? Mas ninguém escolheu o Caliban, e então, no fim, eu falei, puta, que bom que sobrou o Caliban, e eu escrevi a música Monster in Her Eyes, que é o Caliban, naquele amor platônico pela Miranda, né? Eu gosto bastante, assim. Tá até para relançar agora uma versão remasterizada, né? Não é esse que Sim, tá... Exato. A gente tá com tanto lançamento aí, que tá esperando aqui alguns outros lançamentos importantes, e a gente está reestruturando também nossa logística e tal, para dar conta de entrega e tal. Mas em breve o Aqua remasterizado vai estar tanto na versão física quanto na versão digital. Muito bom. Eu quero aproveitar só antes da gente passar para a pergunta final, a gente está com o tempo já estourando aqui. Vocês estão vendo que está aqui, questão de karma. O Ale Santos acabou de mostrar a página, né? E para quem não conhece a arte do Ale Santos, dá para vocês darem uma olhada, eu vou deixar o link aqui. A gente tem uma review nossa lá no ultimatodobacon.com e dá para vocês verem como é muito diferente do que o que ele mostrou aqui no vídeo pra gente, do que o que ele estava fazendo, por exemplo, no Questão de Karma,
que ele realizou com o mestre Laudo Ferreira. Então, só para deixar para quem está curioso a respeito do que vem por aí na adaptação em HQ e graphic novel do Temple of Shadows, tá aí, a gente vai deixar o link para vocês verem, e vamos deixar também o link aqui da Estética Torta, a editora que vai lançar. Sai agora em outubro, né? Se eu não estou enganado. O lançamento em outubro já está na pré-venda no site da editora. Inclusive tem um box super legal, vai ter um monte de extra, pôster, camiseta, caixa, toda trabalhada, assim. Então quem é fã corra atrás, porque não tem muitas unidades, não. Então corram, porque o negócio já está rolando, já venderam bastante, eu não tenho nem certeza quantas sobraram, mas aproveitem, porque não sei se a gente está torcendo aí pela segunda edição, tudo, mas eu não sei se essa segunda edição vai comportar esse box aí. O box completo é bem limitado, tá? O livro, eu acredito que ainda tem, o pessoal pode comprar, encomendar, mas o box realmente é bem limitado, é só para quem realmente gosta e para os primeiros aí, sortudos. Falando em colecionador, até para a gente concluir, eu queria fazer uma pergunta para o Rafael. O Temple of Shadows está esgotado há algum tempo, né? Será que a gente será que vai ser relançado aí em algum momento no futuro, de repente mais próximo ao lançamento da HQ? Será que a gente vai ter uma edição especial, digipack com extra, um livreto como foi na época, assim? Sim, a gente pretende lançar, não sei se na época do HQ, porque esse ano eu tenho várias metas bastante ambiciosas, né? A gente acabou de lançar o Angels Cry em vinil, então nós estamos finalizando esse Angels Cry, que é uma edição, vai ficar muito bonito, capa dupla, a ideia é colocar fotos também, fotos que as pessoas nunca viram e tal, e eu quero relançar todos os álbuns que estavam com dificuldade de lançamento, de distribuição. Então eu espero que sim, até o fim, não posso prometer, porque é muito trabalho burocrático, documentação, autorização de todos, e aí incide também na relação, né, relações que também não ficaram tão bem, então tem que conversar e melhorar essas relações. Então, é uma meta ambiciosa chegar até o final do ano com tudo isso resolvido, sabe? E é uma meta pessoal minha, porque eu quero saudar karmas também, quero ficar com pendências pessoais com ninguém, sabe? Vamos dizer que eu pego um Covid, aí hoje em dia a gente tem essa iminência, né? Qualquer um pode passar, você não sabe se você vai durar uma semana. Eu conheço pessoas que em 4 dias morreram. Então eu penso assim, cara, eu quero saudar, esse ano eu quero correr para saudar qualquer karma pessoal e deixar pelo menos pronto o lançamento e distribuição de todos esses álbuns, que é o legado do Angra. Aqui no Brasil e na América Latina, porque fora até você encontra, mas aqui você não encontra. Beleza, pô, mas é bom saber. Eu sou muito fã do Angra. Quando eu comecei a tocar lá atrás, se falava muito em Angra, né? Eu toco guitarra também, e foi uma grande inspiração para mim. Meu álbum favorito, que é o Holy Land, né? Até hoje é uma coisa que não sai da minha playlist, assim, eu sempre fico estudando muito as passagens ali, então obrigado aí pela participação também, cara. E foi como fã, assim, além de como editor do site também, né? Mas foi um grande prazer conversar com uma pessoa que eu sempre admirei tanto como compositor aí, como músico, entendeu? E ter participado da minha história com formação musical também, né? Então, muito obrigado aí. Agradecer também ao Felipe e o Alexandre aí também. Prazer. Espero que a gente possa se falar mais algumas vezes aí sobre diversos materiais. Felipe, é legal que você conhece bem de Sandman, e de repente a gente consegue fazer um programa especial sobre, né? Tá marcado. Eu quero aproveitar que assim, a gente teve um tempo atrás, o flamenguista do Ultimato do Bacon teve a oportunidade de falar com o Zico. Agora o músico do Ultimato do Bacon tá tendo a chance de falar com o Rafael Bittencourt. O bom é que eu, que curto futebol, curto música, tô tendo a chance de falar com todos os meus ídolos. Então, antes de mais nada, quero agradecer ao Rafael pelo tempo. Obrigado, Rafael, de verdade. É uma honra, que eu falei, mostrei minha paletinha, não tenho mais as mídias físicas, mas eu tenho todos os CDs oficiais em digital, que tem em digital. E de verdade, é uma honra estar com você por aqui. Quero agradecer o Ale Santos também.
É o que eu falei, não tenho questão de karma à toa. Cheguei nele pelo Laudo Ferreira, mas me impressionei demais com a arte. Tá lá no Ultimato do Bacon a nossa impressão disso. E tô abrindo espaço e agradecendo muito ao Felipe Castilho. Eu não cheguei a ler nenhuma obra sua, mas está na minha fila. Meu cartão de crédito já está preparado para pegar aqui o Savana de Pedra e o Desafiadores do Destino. Então, obrigado a vocês três. A gente estende aqui o Sobrecapa, o Ultimato do Bacon, sempre de portas abertas para vocês. Quando a HQ for lançada, a gente faz questão de receber vocês de novo para conversar um pouco da história depois da gente ter lido e poder comentar um pouco mais sobre a HQ em si. E como fã também eu vou querer reclamar, né? Faltou aquela parte, faltou isso, faltou aquilo, por que não tem isso? Tá bom. Claro. Isso. A ideia é essa, né? Mas com certeza, os fãs vão reclamar porque são diferentes visões, né? Cada um tem a sua leitura. E nós estamos escolhendo a nossa para contar essa história. Mas eu que agradeço o espaço de vocês. Agradeço de novo aí ao universo por ter esses caras aqui comigo, o Ale e o Felipe, porque a gente está junto realizando uma coisa que a nossa ideia é importar, é impactar nessas pessoas, é fazer diferença, é ter relevância. Isso é o mais importante, né? É comunicar e tocar as pessoas. Então, obrigado a vocês também. E pela Estética Torta, obrigado por vocês também por estar levando essa nossa entrevista para o mundo. Aliás, eu não sei quando isso vai ao ar, mas não sei nem se pode dizer que é pré-gravado, mas amanhã, né, dia 23 de março de 2021, o Holy Land faz 25 anos do seu lançamento. Então, só o que vocês mencionaram, o Diego mencionou o Holy Land aí, eu estou contando que no dia 23 de março, o Holy Land faz 25 anos. Com certeza, para quem está assistindo agora, sabe que foi gravado na segunda-feira, dia 22 de março, na véspera do aniversário do Holy Land. Pô, que honra! Eu não sabia que era no dia 23 de março. Bacana demais. Bem legal mesmo. Cara, eu sou ruim com datas, tá? Eu tô pegando essa data porque tem os fãs que sabem mais do que eu, né? Mesmo. Eu tô pegando essa data porque eu recebi uma mensagem esses dias dizendo. Então, eu tô considerando que essa mensagem é fidedigna, mas sim, eu já estou pronto para celebrar amanhã, de qualquer maneira. Esse não está autografado, não. Esse é o Holy Land. E esse é eu o gostaria de botar em HQ. Eu faria um HQ sobre uma das músicas. Né? Não precisa ser sobre o disco inteiro, mas a música Carolina 4, que é a Expedição que não deu certo, expedição que saiu para descobrir as Américas e acabou não encontrando, e eles encontraram um rio para o céu, o River to the Sky, né? E hoje sabe-se que tem um rio mesmo, que sai da Antártida, e ele aéreo, né? E deságua no Pantanal e alimenta, né, esse rio de águas aéreas. Então, quer dizer, tem muita coisa aí que dá para contar nessa coisa do realismo mais fantástico. Tem material aí nos CDs do Angra, então, sobrando para fazer várias adaptações, né? Isso é muito interessante. Esse é bom para a gente ver a riqueza da obra, né? Como ela transcende o que foi feito ali, né? Pô, quero agradecer o convite. Valeu demais. Muito bom poder falar pela primeira vez aí em público sobre o projeto. E me acompanhando com a equipe inteira. Rafa, Lê, sempre bom falar com vocês, gravando ou não. E quero agradecer, como eu já agradeci, né? Estou agradecendo de novo. Mas também, quem quiser conhecer mais das minhas obras, eu tenho, né? Hoje eu sou roteirista de games, de animação, de quadrinhos, escrevo livros. Vocês podem me encontrar no Twitter, @felcastilho. Instagram também, mas eu quase não posto nada no Instagram. Twitter tá lá pra gente falar das amarguras da vida mesmo. Então eu fico mais no Twitter. E lá vocês me encontram fácil, e eu tenho um Catarse Assinaturas que eu publico quadrinhos todo mês, tá? É um projeto meu. Fã dos formatinhos quando era pequeno lá, de receber Marvel e DC em casa, eu adoro essa coisa do aguardar pela história no próximo mês, então eu criei um Catarse Assinaturas de quadrinhos onde todo mês eu mando
uma história, né, um pedaço de uma história, e a gente vai concluindo e faz votação para ver qual vai ser a próxima história. Tá bem bacana, já faz 1 ano que eu tô com esse projeto, já tem 5 histórias terminadas lá, então você assinando hoje, você já tem 5 histórias lá no Drive conjunto dos apoiadores. Aí tem meus projetos. E tem meus livros, o Ordem Vermelha, Serpentário, os quadrinhos que o Alexandre falou também, o Savana de Pedra, Desafiadores do Destino, o Horror de Dunwich, tem um monte de coisa aí no caminho. Legal, gente. Obrigado em primeiro lugar, obrigado de novo pelo convite, pelo espaço que vocês abriram para divulgar esse projeto, que está sendo muito legal para nós. Agradeço ao Rafa, agradeço ao Felipe por estar me deixando participar disso desse jeito, assim, com essa liberdade toda, e estou muito feliz com o resultado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai no Instagram, @aleperga, ou Ale Santos, né? Vocês vão me encontrar, tem 1 milhão de Ale Santos, mas vocês me encontram lá. E respondendo só ao que você tinha falado, né, a respeito do funk, faltou tal coisa, para essa pergunta, a resposta ficou para o próximo álbum. E com a resposta perfeita dessas, agora só me sobra agradecer a você que está em casa e que ficou até aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. Vocês sabem que a gente tem mais conteúdos em ultimatodobacon.com e na semana que vem, com certeza, tem mais um Costelinha. Aproveitando quem está no YouTube, não esquece de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a próxima, galera. Valeu!